nossa quarta aula do nosso curso de perícia em patologias construtivas. Hoje nós vamos falar especificamente de patologias em piscinas. Mas Sheila, piscina? Piscina é só fazer um buraco. É tão fácil. Precisa de aula para patologia em piscina? É só chamar um pedreiro, fazer um buraco e tá tudo certo. Certo? Errado. A verdade é, executar uma piscina precisa de absolutamente cumprimento de todas as etapas que se faz quando se constrói uma casa ou qualquer outro tipo de edificação. Projeto de arquitetura, projeto de cálculo estrutural e projeto de instalações. Uma piscina, ela sofre vários tipos de forças atuantes em sua estrutura, em sua caixa enterrada no solo. E dependendo desse solo, isso pode ser mais ou menos complexo. Antes de se fazer o projeto executivo, isso é, o projeto de cálculo estrutural e o projeto de instalações, é absolutamente necessário que se faça um estudo de sondagem do solo, para que se conheça as camadas que esse solo é constituído e para que se saiba profundidade necessária onde se encontra terra firme, solo firme, que é onde vai ancorar essa piscina. Fundamental o conhecimento desse solo antes de se começar a mexer em qualquer coisa na execução dessa obra. E se você aí, arquiteto ou engenheiro, continua com aquela ideia totalmente errada de que patologias construtivas não é para a sua vida profissional, você escolheu a profissão errada, pois absolutamente tudo na vida do arquiteto e do engenheiro tem patologias construtivas. Desde lá uma simples reforma, uma simples decoração de interiores, que é necessário que antes de qualquer pintura, de qualquer atividade de decoração, de reforma, antes se constate se aquela edificação tem algum problema estrutural, porque se você, arquiteto ou engenheiro, passou por ali, naquela obra de reforma, fez uma maquiagem, ali existia um problema estrutural e você simplesmente fingiu que não viu. Se essa construção futuramente vier a colapsar, você será responsabilizado. Para você regularizar um imóvel, simplesmente fazer aquele processo burocrático de regularização de imóvel lá na prefeitura, você precisa, antes de começar, constatar se essa edificação possui algum problema de âmbito estrutural, porque se tiver, você só comece a fazer o processo de regularização desse imóvel depois que isso for corrigido. No processo de regularização de imóveis, antes de você começar a fazer todo aquele processo burocrático lá na prefeitura, você precisa identificar se nessa construção existe algum tipo de problema estrutural. Porque se tiver, o primeiro passo é fazer a correção devida para depois você entrar com o processo de regularização. Porque se essa construção futuramente vier a colapsar, e isso virá um processo no Poder Judiciário, você entrará como responsável por essa situação. Embora não tenha sido você que fez a construção, que executou essa obra, mas você, no momento que entra com a regularização desse imóvel, você entra com a responsabilidade técnica. E o magistrado, na hora de avaliar esse processo, ele não vai nem querer saber se você foi quem executou ou não, porque será o seu nome, o seu registro profissional que estará como responsável técnico. E mesmo que você justifique que não executou essa obra, ele vai te fazer a seguinte pergunta: mas espera aí, quando você foi lá para fazer o processo de regularização desse imóvel, foi fazer a planta, você não viu que esse imóvel estava com problema? Se não viu, sinto muito, você é um profissional da área, teria que ter visto. E se viu e não fez nada e regularizou sem fazer a correção, sinto muito, você também está cometendo um crime de omissão. Então, sendo assim,
não tem escapatória. No momento que você, arquiteto, engenheiro, entra, olha, vê uma construção, você automaticamente já está responsabilizado por ela. Se você assinar qualquer coisa a partir daí, sem fazer o que tem que ser feito, você será responsabilizado criminalmente. É isso aí, pessoal. Então, muita atenção, patologias construtivas são absolutamente necessárias. Não adianta querer correr e fugir dessa responsabilidade. Isso aí faz parte da profissão de arquitetura e de engenharia. Se você for procurar lá nas suas atribuições técnicas e legais, você vai achar estrutura como sendo uma delas. Portanto, não tem como fugir. Não adianta querer fazer perícias, por exemplo, só de avaliação de imóveis, achando que não precisa saber patologias construtivas, porque cada vez que você vai avaliar um imóvel para colocar lá o seu valor, para o magistrado poder saber no processo, você vai ter que ver se esse imóvel tem algum problema, novamente, de patologia construtiva, algum problema estrutural. Porque se tiver, esse valor sofrerá uma depreciação e isso tem que ser levado em consideração na hora que você for fazer o cálculo e for colocar esse valor lá no seu laudo de perícia técnica. Entenderam? Então não tem para onde fugir, pessoal. Perícia de avaliação de imóveis, regularização de imóveis e na vida profissional de vocês o tempo todo, fazendo projetos, fazendo obras, seja de reforma, seja de construção. Não importa, você sempre vai precisar ter conhecimento de patologias construtivas. No lugar de correr, de temer, é melhor aprender. Existem as piscinas elevadas, existem as piscinas apoiadas e existem as piscinas enterradas, conforme a ilustração aqui do laudo. Então, aqui está o caso 1, piscina elevada, caso 2, piscina apoiada, caso 3, piscina enterrada. Então, aí nós vamos aqui continuar a nossa explicação dizendo que no caso aqui da nossa perícia, o objeto do processo corresponde ao caso 3, que é a piscina enterrada e é a mais comum da gente encontrar. Então, a gente vai explicar para o magistrado como é que funcionam as forças de atuação na piscina, quando ela está cheia d'água e quando ela está vazia, sem água. Então, a gente vai mostrar para ele aqui que nas paredes da piscina atuam duas forças contrárias. Uma é o empuxo da terra, a outra é o empuxo da água. Aqui na laje de fundo é o peso da água e em sentido contrário a reação do terreno, e na outra parede exatamente a mesma coisa dessa outra parede aqui. E quando ela está vazia, o que é que acontece quando ela está vazia? Bom, quando ela está vazia, nós não temos esse empuxo da água aqui. Nós temos somente o empuxo da terra, quer dizer, a força que a terra está fazendo em cima dessas paredes e aqui na laje de fundo a reação do terreno. Então, o que acontece quando a piscina está vazia, pessoal? Essas paredes da piscina aqui viram uma espécie de quê? De muro, de arrimo, que está segurando toda essa terra aqui fora. Como vocês viram, piscina não é nada simples, muito diferente do que a maioria aí pensa. E o que mais vem acontecendo são piscinas sendo feitas por profissionais que não têm a menor noção do que estão fazendo. Então é isso aí, até a próxima aula. Bye, bye.